Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse terceiro e último vídeo dessa minissérie que eu estou compartilhando com vocês, eu vou te ensinar uma técnica fundamental que todos os líderes precisam dominar para que tenham uma liderança relevante. Independente do seu nível de maturidade em liderança, você precisa dominar essa técnica. Se você quer saber qual é essa técnica e entender como praticá-la, fique comigo nos próximos minutos que você vai dominar e aprender isso tudo com muita facilidade. Se você é curioso como eu, você deve estar se perguntando que técnica é essa. Deixa eu contar uma história para você. Existe um relato bíblico de uma história extremamente famosa que relata o fato de que Moisés, sendo um grande líder, como que ele fez para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Tá certo? Você imagina Moisés liderando um batalhão de pessoas, sendo um único líder ali responsável por endereçar todas as respostas para todo aquele povo. Naturalmente ele se esgotou, ele entrou no famoso burnout de hoje em dia, e aí um belo dia ele se encontrou com o sogro dele, que se chamava Jetro, e o sogro dele então sinalizou para ele o seguinte: Moisés, você está carregando todo o fardo nas tuas costas, você está fazendo errado, você precisa treinar líderes, você precisa treinar chefes, e os chefes e os novos líderes precisam treinar outros chefes e outros líderes, para que você delegue as suas funções a eles, para que você não fique sobrecarregado, para que os outros líderes sejam desenvolvidos e para que assim essa estrutura e essa organização caminhe de uma forma mais apropriada. O que Jetro estava ensinando para Moisés, relatado lá no livro de Êxodo, lá na Bíblia, há mais de 2000 anos atrás, é o que eu quero compartilhar com você agora. Se chama técnica de delegação. Eu gosto tanto dessa técnica e uso tanto essa técnica porque na prática ela mata dois coelhos com uma cajadada só. É mais do que comprovado na história de que você só consegue ensinar apropriadamente uma pessoa a partir do momento que você dá espaço para que ela faça aquela coisa. Se você for estudar a pirâmide de aprendizagem, você vai descobrir que se você ler, se você escutar, se você observar, você vai aprender, mas vai aprender lentamente. Agora, se você faz, você aprende muito rápido, tá certo? Ao mesmo tempo, por outro lado, o grande problema de qualquer líder de qualquer organização é falta de tempo. O cara não tem tempo para fazer o que ele quer, para liderar a empresa, para liderar a estrutura, para pensar no longo prazo, para fazer parcerias estratégicas, para cuidar das pessoas, se ele estiver envolvido no operacional do dia a dia. Então, através da técnica de delegação, ele consegue abrir mão de alguma atividade operacional que ele faça, delegando isso para o seu time. Qual que é o grande resultado disso? Ele vai passar a ter tempo para fazer coisas mais nobres e ao mesmo tempo o time dele vai ser desenvolvido porque fazendo ele vai aprender muito mais. Espero ter te convencido da relevância de você dominar técnicas de delegação, tá? Agora, antes da gente seguir, eu quero que você pegue um lápis e papel e eu quero que você responda a essas 4 perguntas que eu vou fazer para você. Primeira delas, o que você está fazendo que não precisa ser feito? Pasmem. Com isso, você já vai eliminar uma porrada de atividades que não são relevantes para o seu dia a dia. Isso acontece muito quando eu chamo um departamento, eu vejo um monte de analista, um monte de gente gerando uma porrada de relatório, mandando para um monte de gente. Quando você pergunta para as pessoas que estão recebendo aqueles e-mails, qual a utilidade daquele relatório, a pessoa fala, eu usava isso há 5 anos atrás, mas hoje eu não uso mais. Portanto, desafie o seu time e faça você mesmo isso. Deixa de fazer aquilo que você não precisa fazer ou aquilo que não precisa mais ser feito. A segunda pergunta que eu quero que você responda é a seguinte: o que você está fazendo que poderia ser feito por outra pessoa? O que você está fazendo que poderia ser feito por outra pessoa? É muito comum, e eu vejo isso o tempo todo, diretores de operações querendo fazer relatórios financeiros. Não é papel e responsabilidade de um diretor de operações fazer relatório financeiro. Para isso que existe todo o departamento financeiro, para isso que existe um analista financeiro. Esse é um exemplo de atividade que outra pessoa poderia fazer por você. Anota aí no seu lápis e no seu papel em branco. Terceira pergunta. O que você está fazendo que só você pode fazer? Essas tarefas são as chamadas indelegáveis.
Eu vejo diretores de operações fazendo um trabalho de analista financeiro, mas aquela estratégia operacional de como vai ser a operação, como vai ser a estrutura para daqui 5 anos, ele não faz. Então é importante que você saiba quais são as tarefas indelegáveis. Quarta e última pergunta que eu quero que você responda. Escreva aí no seu papel. O que você deveria fazer que você não está fazendo? Naturalmente, se você está fazendo coisas que você não deveria, você está negligenciando outras. Registre aí no seu papel em branco. Esse diagnóstico é muito importante para que você possa praticar a delegação de uma forma efetiva. Muito bem, agora eu quero que você pegue a tua resposta à pergunta de número 2, que era: o que você está fazendo que outra pessoa poderia fazer por você? E aí, estas então são as tarefas delegáveis. E aí eu quero agora compartilhar 10 princípios de uma delegação eficaz. 10 princípios que vai fazer com que você delegue essas tarefas de uma forma suave e de uma forma super produtiva. Primeiro ponto, conheça bem o perfil dos seus liderados. Você precisa conhecer as fortalezas e as fraquezas de cada um dos seus liderados. Você não vai delegar uma tarefa que não é a fortaleza de um dos colaboradores se ele não tem interesse em se desenvolver naquilo. Tá certo? Então você precisa conhecer a sua galera. Segundo ponto, delegue tarefas de forma equilibrada para toda a equipe. Não tenha funcionários e colaboradores de estimação. Se você sobrecarrega muito um cara, os outros vão se sentir desprestigiados. Toma cuidado com isso. Número 3, uma vez que você delegou, confie. Não seja aquele chefe desconfiado que você delegou, depois de 10 minutos você vai ver se o cara está fazendo. Confie. Confiança é um elemento fundamental para que você seja um líder relevante, tá? Quarto ponto, exponha os objetivos de uma forma clara. Chama a pessoa, e já juntando com o quinto, chama a pessoa, explique o objetivo daquela tarefa, demonstre para ele a importância e o propósito daquela tarefa. É muito importante que essas pessoas entendam e absorvam tudo isso, para que eles possam entender e fazer aquilo com afinco. Se você precisa de alguém para cobrir umas férias, de um faturista, você não vai simplesmente falar: eu quero que você senta ali na frente da impressora e faça o faturamento. Você vai explicar para ele que aquela atividade de faturamento é relevante demais para a organização, sem a qual a empresa deixa de ter receita. Tá certo? Esse é o propósito da tarefa e você precisa ir a fundo transmitindo tudo isso para a tua equipe, para que haja um engajamento natural na tarefa que você está delegando. Sexto ponto, forneça todas as informações necessárias. Tem um monte de líder aí que eu conheço, que o cara delega, não passa nenhuma informação, o funcionário dele falha, ele fala: tá vendo, essa tarefa só eu sei fazer. Esse cara não vai chegar longe em nenhuma estrutura, tá? Incentive o liderado a fazer perguntas e esteja sempre disponível para possíveis dúvidas ao longo do processo. Deixe as portas abertas. Se faça fácil, de fácil acesso para as pessoas. As pessoas vão ter dúvidas. Você precisa ensinar. O seu papel de líder é desenvolver as pessoas. Oitavo ponto. Marque uma data para entrega, tá? Isso aqui tem que ficar muito claro para ambos os lados. Nono ponto. Estabeleça pontos de controle e cuidado com o microgerenciamento. Desde já, é importante, se por exemplo o projeto ou a tarefa tem um prazo de 1 mês, estabeleça um ponto de controle uma vez por semana junto a esse colaborador. Faça isso desde o início, porque se você deixar rolar solto e depois você quiser fazer pontos de controle, o teu colaborador pode entender como que você esteja desconfiando dele. Estabeleça desde o início, isso vai dar certo, tá certo? E o 10º ponto, assuma a responsabilidade por possíveis erros e dê crédito às pessoas pelos seus acertos. Se der errado, a responsabilidade é tua. Se der certo, a responsabilidade é deles. Agora, feito tudo isso, aprenda a valorizar os resultados alcançados. Aprenda a conviver com resultados diferentes daqueles que você obteria se você mesmo tivesse feito aquela tarefa. Lembre-se, você já está fazendo isso há muito tempo. A outra pessoa fez esta tarefa pela primeira vez. Considere tudo isso. Do contrário, você nunca vai conseguir estabelecer uma delegação eficaz. E sem estabelecer uma delegação eficaz, você jamais vai se tornar um líder relevante, um líder que faz com que os resultados se alavanquem dentro da sua organização.
Pessoal, eu sei que você já aprendeu bastante, que você já está muito melhor do que quando você começou a assistir esse vídeo. Mas é uma pretensão muito grande da minha parte querer esgotar esse tema em menos de 10 minutos. E é para isso que eu estou criando esse movimento de ofertar para você uma Masterclass gratuita. A Masterclass vai acontecer nos dias e no horário registrado aqui abaixo. E o que eu peço para você, se fizer sentido para você, clica aqui no botão abaixo nesse e-mail, faça a sua inscrição lá na Masterclass, tá certo? Vai ser um ambiente completamente fechado. Você vai ter a oportunidade de me acessar, fazer as perguntas que você quiser. Ninguém vai ficar sabendo se você participou ou não. Seu chefe não vai ficar sabendo. Todos vão estar protegidos ali, ninguém vai estar vendo nenhum e nem ao outro. Tá certo? Eu quero abreviar sua carreira. Eu quero compartilhar tudo isso que eu tenho sido agraciado com você, para que você possa aplicar tudo isso no dia seguinte e ter uma carreira de liderança muito mais exitosa do que aquela que você tem conquistado e alcançado até agora. Tá bom, galera? No mais, eu te acompanho nas redes sociais e te vejo lá na nossa Masterclass, que vai acontecer muito em breve. Faça a sua inscrição antes que seja tarde demais. Um forte abraço para você.